E esta semana a gente vai falar sobre pontuação. Você aí de casa é craque na hora de pontuar um texto? Coloca vírgulas e pontos de maneira correta? Se você tem dúvidas sobre esse assunto, não pode deixar de acompanhar o Língua Portuguesa nos próximos dias. E para começar, vamos saber o que de fato é a pontuação. O professor Rafael Farias é quem vai dar as dicas para a gente. Olha só. Olá pessoal, tudo certo com vocês? Eu sou o professor Rafael e eu fui chamado aqui para a gente conversar um pouquinho essa semana sobre sinais de pontuação, hein? Então a gente precisa muito conversar sobre eles porque eles são essenciais para marcar o ritmo, para marcar a melodia, da forma como a gente precisa ler e compreender elementos ali essenciais para a nossa comunicação, certo? Então, gente, se a gente tivesse que falar sobre os sinais de pontuação, é claro que o mais funcional, o essencial com relação a eles, está diretamente ligado à produção de coesão e de coerência textual. Então, a coesão é a relação interna dos elementos ali que compõem o texto, certo? E a coerência é essa possibilidade que faça com que o texto, a partir da organização de todos esses elementos, tenha sentido. Então nós precisamos muito pensar nos sinais de pontuação, precisamos muito saber usá-los da maneira adequada, porque eles é que vão definir os rumos, os cursos e discursos que a gente tem ali, para lidar com o nosso processo comunicacional, certo? É muito importante que a gente tenha os sinais de pontuação em mente, e se a gente tiver que buscar um pouquinho na história, a gente vai lá no século III a.C., conversar com uma pessoa de nome Aristófanes de Bizâncio, tá? Viveu 260 a.C., né? Foi ele, o indivíduo que nos colocou na perspectiva de contato com os sinais de pontuação. Então, são inúmeras as possibilidades em torno das pontuações. A gente percebe que, inclusive, por exemplo, o espaçamento que a gente usa na hora que a gente vai escrever, ele não existia, que tudo isso foi conduzido ao longo de todos esses anos, né? E que sofreram processos de variações até chegar a essas situações que a gente tem hoje. Então a gente precisa muito dos sinais de pontuação, porque eles são recursos prosódicos, ou seja, relativos às possibilidades de fala, relativos às possibilidades de comunicação, que conduzem dentro das orações, que conduzem dentro daquelas sentenças que fazem sentido para nós, a possibilidade rítmica, a entonação e a pausa. Então a gente conhece alguns sinais e a gente queria destacar aqui para vocês os mais empregados, né? Que são a vírgula, o ponto e vírgula, os dois pontos, o sinal de interrogação, a exclamação, as reticências, as aspas, os parênteses, o hífen, os parágrafos, os colchetes, os asteriscos e as barras. Então, a gente tem todos esses sinais que possibilitam que a gente conduza o nosso discurso, que a gente conduza as nossas discussões de maneira eficiente, né? De maneira que revele que a gente tem domínio ali das possibilidades discursivas, tá? Então, função central dos sinais de pontuação, fazer com que a gente consiga produzir um discurso escrito de maneira que revele as possibilidades dialogais ou de maneira que revele as possibilidades de fala, certo? É isso então, muito obrigado e a gente volta no próximo vídeo para falar sobre ponto final e reticências. Amanhã, então, o professor Rafael volta para dar mais dicas ali, explicar de fato, né, tirar dúvidas sobre a pontuação. E como é bom a gente saber, né, como é bom a gente pegar um texto bem escrito, um texto com a pontuação ali, tudo no lugar certo, né, faz uma diferença muito grande. Uma hora você pega um texto grande e não coloca ponto nele, escreve um textão sem ponto. Fica muito difícil a compreensão e para a gente não errar mais, a gente vai aprender ao longo dessa semana sobre os sinais, sobre a pontuação, porque são muito importantes para a boa comunicação, ainda mais nos tempos atuais, né, em que a gente digita tanto, a gente se comunica muito por mensagens de texto, então a gente precisa sim fazer tudo certinho para que a pessoa que receba a nossa mensagem entenda o que de fato queremos falar, né? Então fique de olho, Língua Portuguesa dessa semana tá muito bacana, viu? Informações sempre importantes para você.